Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Gol, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E como você sabe, o podcast Fala Gol sempre trazendo um tema sobre saúde e bem-estar. E hoje nós vamos conversar aqui com a médica oncologista e que tem pós-graduação em predisposição hereditária ao câncer. Não é isso, doutora? Exatamente. É a doutora Luciana Castro. Doutora Luciana, muito obrigado e muito prazer em receber você aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Adoro falar, principalmente sobre temas de oncologia e de predisposição hereditária. Nome grande, né? É Tá grande. assusta? Eu tive que ler aqui, É. ela foi dizendo, não, vou ler aqui para não passar vergonha, né? Então, mas é justamente porque também a sua pós-graduação é no tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Que a gente vai conversar, que é justamente predisposição hereditária ao câncer. Olha só, Perfeito. predisposição hereditária ao câncer. Então, as pessoas, eu acho que esse é um tema que eu diria, porque a gente sempre tem um nicho assim quando a gente fala de um tema nas pessoas que vão se interessar, mas eu acho que interessa a todo mundo, né? Eu acredito que sim. Eu acho, eu quando a gente organizou aqui o tema quando foi passado, né, que você passou, bem interessante essa conversa, porque o que é essa predisposição, né? Será que, como é que a gente sabe disso? Então, tenho várias dúvidas. Então, em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Imagina, adoro dúvidas. Já estou aqui pensando em um monte de coisa que eu quero falar. Então, pronto, a primeira pergunta, doutora Luciana, assim, que veio. Só tem câncer quem tem predisposição hereditária? Assim, o câncer é genético ou não? A pessoa que não tem nada Não tem ninguém na na família, assim família que dizer, né? teve, aí pode gerar um câncer. Aí, a partir daquele momento que ela tem um câncer, aí já os filhos dela, né? Assim, o material genético dela já fica com essa questão de hereditária, de câncer, como seria mais ou menos isso? Um pouco do que você falou tá Hum, correto, outra parte não. certo. Eu vou falar mais ou menos como eu falo para os meus pacientes durante a consulta, como é Perfeito. que acontece. Se a gente pegar todos os cânceres e colocar dentro de um saco, Uhum. todos os tipos, independente de ter muita gente na família ou não, 80% desses cânceres vão ser de origem, quer dizer, causado por fatores ambientais. Então, aí 80% do que nós sabemos hoje não tem esse fator hereditário, tá? 80% é É bem muito, significativo. exato. Pode ser que no futuro Hum, esse número mude, porque a cada uhum. dia nós estamos descobrindo coisas novas, né? Mas hoje o número que a gente tem é esse. Então, sobra 20 a 15% dos cânceres causados por fatores genéticos. Quando eu falo Genéticos. fator Hum, genético, está subentendido que é aquele erro, aquele fator que passa de pai para filho, de mãe para filha, independente do sexo, sim. tá? E como é, assim, será que todo mundo que teve câncer tem essa capacidade de passar esse risco para os filhos? Não. Não é todos, como eu falei, realmente Uhum. 80% é muito de fator ambiental. Então, por isso que todas as sociedades, né, todos os especialistas batem muito na tecla da importância de se tentar levar uma vida Hum, equilibrada, né? Um estilo de vida saudável, né? Aquilo que todo médico bate, por hum, isso que é tão importante. Mas focando nesses pacientes que acabam desenvolvendo câncer porque herdaram alguma coisa, ou do pai ou da mãe, a gente tem alguns sinais de alerta que nos chamam a atenção. Tipo assim, poxa, isso aí vale a pena a gente sentar e olhar com hum, calma, se tem algo a mais, né? sim. Então, assim, o que mais chama atenção para nós é quando o paciente tem um câncer muito novo. Então, o Hum. câncer, ele é uma doença, entre aspas, assim, do idoso, né? É mais esperado que o idoso desenvolva câncer do que uma paciente jovem. Então, quando você diz um paciente jovem, novo, qual seria a idade que surpreenderia, assim? Vamos lá, uns 30, 40, 45, a partir dos 50, gente, 50 é o novo 40, tá? Mas Quando pra você falou, medicina, não quando vamos... você falou, eu tenho 42, então vamos ver se eu tô Não, nessa, você tá nos nessa linha novos do ainda. jovem, né? Do novo gostão, a 45, após 50, aí já. 50 a gente já fica assim, é esperado. Por exemplo, Sim, para câncer de próstata, 60 a gente ainda acha novo. Então também sim. depende do câncer. Depende do tipo, sim. Próstata, 60 é novo. Para mama, Hum, 40 é novo. Então sim. a gente avalia tudo isso, né? Então, assim, um câncer fora da faixa etária, né? Fora
do período que a gente esperava, ou um câncer muito raro, né? Como a gente sabe, mama, próstata, pulmão, são os cânceres mais comuns. Aquele câncer, tipo, que nasce no músculo, o sarcoma, né? São cânceres mais raros. Então, câncer raro chama a atenção. Poxa, mas de onde que surgiu esse câncer, né? Por quê? Vamos olhar aqui a família desse paciente. Ou então o paciente tem mais de um tipo de câncer, né? Eu não tô falando do câncer que se espalha, porque as pessoas confundem muito. Um câncer que se espalhou ou um câncer novo. Então, pode ser que a pessoa, por exemplo, teve um câncer de mama, tratou, ficou curada do câncer de mama, resolvido isso na vida dela, e daqui a uns 10 anos, 5 anos, ela desenvolve um novo câncer. Tudo, assim, tudo novo no ovário, por exemplo. Então, poxa, 2 vezes? Sim. Tem alguma coisa errada aí. Vamos ver se tem algo por trás desse câncer. E hoje, essas alterações genéticas, elas mudam o tratamento do câncer. Então, tem alguns tumores que a gente precisa fazer essa investigação, independente de tudo isso que eu falei, por causa do tratamento. Então, esses, assim, de uma maneira mais grosseira falando, essas seriam as principais preocupações, sinais de alerta. Vamos assim, tirar uma dúvida, doutor. Se você trabalha com isso e já está bem acostumada a falar às pessoas também, sempre a gente está escutando sobre câncer, mas o que é exatamente o câncer? Porque você falou em tumor, você falou, e às vezes a pessoa tem um tumor que as pessoas falam assim, mas é benigno. É benigno, né? isso. Ai, meu Deus, mas é um tumor. Eu falo, Que olha, é- eu falo tumor, mas, gente, eu até peço desculpas porque eu tenho que me corrigir, porque os meus pacientes ainda têm aquele medo de falar a palavra câncer, o que eu quero combater. Sim. Eu acho que a gente não tem que ter medo de falar essa palavra, câncer, eu tenho câncer, né? Então, eu acabei meio que me acostumando por eles, né? Mas, quando tumor, vamos assim, a palavra tumor nada mais significa uma tumoração, os tumores, eles podem ser benignos, Sim. não é câncer, Certo. maligno. Então, todo câncer é maligno. É maligno, é câncer maligno. Então, todo câncer é um tumor maligno. Todo. E o que é que diferencia um tumor benigno de um tumor maligno? Simplesmente é a capacidade desse tumor se espalhar. Então, se ele tem a capacidade de se espalhar, ele é maligno. Basicamente. Mas o que é que gera o câncer? Eu até um tempo atrás, eu postei na minha rede social, a minha filha de 7 anos, ela ama quando eu tô estudando ficar do meu lado. E ela fica me perguntando, que é isso, que é aquilo? Eu falei, Sara, vou te explicar o que é o câncer. E aí eu até postei ela mesma explicando, assim, nós todos somos indivíduos que nós estamos em constante, como é que eu falo, mutações, nosso organismo tem um metabolismo dele. Então, nossas células estão se dividindo o tempo todo, células do corpo inteiro. E nós temos um mecanismo de controlar essa divisão, meio que de organizar, não deixar que isso fuja do controle. Só que, às vezes, nessa divisão, passa despercebido alguma coisa, foge do controle. E quando, na hora da divisão celular, existe uma perca do controle, começa a criar um tumor. E aí, o quanto mais rápido esse tumor vai crescendo, pior, mais agressivo. E é daí que vem um câncer, uma célula que se dividiu, que perdeu o controle. De forma não harmônica, né? Não Saiu da harmônica. harmonia do corpo. Exatamente. E aí, como ela foi se dividindo, vamos dizer assim, de forma rebelde, né? Entre aspas, Exatamente. sozinha, ela vai criando uma protuberância porque ela está crescendo. Esse é o tumor. Exatamente. Né? Porque ela não está, como o organismo não estava preparado para isso, surgiu algo diferente no corpo, que foi o tumor. Exatamente. Nós temos vários sistemas que impedem que isso aconteça. Só que às vezes falha. É um sistema falho. E é justamente nisso que a predisposição hereditária entra. Porque eu costumo dizer assim que nós nascemos com um código de barra. Cada um tem o seu código de barra diferente. O meu é diferente do seu, que é o código, o DNA. DNA, certo, o DNA. Metade desse DNA vem da mãe, metade vem do pai. Sim. E lá tem escrito exatamente como esses elementos vão funcionar. Como esse sistema de vigilância vai funcionar. Sim. Se eu tenho uma informação errada no meu DNA, como esse sistema funciona, então ele está mais propenso à falha. E aí eu tenho um risco maior de desenvolver câncer, ao contrário das pessoas que nascem ali com tudo funcionando bem.
Que já vem de fábrica, né? Já vem direitinho. Assim, vem de fábrica É. mesmo, que ou você herda da sua mãe ou você Aham. herda do seu pai, esse erro nesse sistema que controla essa Não divisão. necessariamente você ter um DNA que é predisposto a isso vai acontecer. Não, é Ou, exatamente isso. É né, um aumento de de risco. risco, É um aumento de certo. risco. Então, assim, eu já vi a mãe de uma paciente minha que tinha 80 anos e que a gente descobriu que ela tinha essa alteração. E ela tinha 80 anos e ela nunca Nunca desenvolveu câncer. aconteceu. Então, assim, quando a gente fala em aumento de risco, é matemática, é porcentagem. Então, você É, pode cair na porcentagem de que não desenvolveu. eu não sei se tem a ver, se eu vou falar alguma coisa sem lógica, mas a Angelina Eu ia Jolie falar nela. ia, pronto. Pronto, Ela, adoro falar nela, uso ela como exemplo pronto, sempre. mas então é isso, é porque ela tinha uma predisposição genética, foi isso? Exatamente. Eu não sei exatamente qual foi o câncer, mas eu lembro que a mãe teve ou mama ovário e a avó teve mama ovário. E elas tiveram nova, e se eu não Ah, me engano, a avó faleceu, a mãe faleceu, e ela fez o teste, hum, muito bem indicado, e aí descobriram que ela tinha uma falha nesse sistema que tá ali vigilando o nosso organismo. hum, E o ponto da falha dela era num gene que se chama BRCA1. Tá? Se hum. eu não me engano, é o 1, tá, gente? Ou é 1, é o 2, mas era no BRCA. E aí ela tinha um risco em torno de 60 a 70% 70% de de desenvolver. chance de desenvolver câncer. Então ela Então, não tinha. ela não tinha câncer. Ah, Então, a gente descobrindo, a gente conseguindo identificar quem são essas pessoas que nasceram com essa alteração, em alguns casos nós conseguimos tomar algumas medidas que podem tentar evitar que a pessoa tenha câncer. hum. E aí, no caso dela, ela retirou as mamas e ela retirou os ovários, porque o aumento de risco dela era justamente na mama e no ovário. Mas aí, existe hoje um exame que você faz e vê qual é qual é o órgão que vai ter mais risco A gente não disso? consegue ver qual é o É órgão. porque, pelo que eu entendi, é o hereditário assim. A mãe teve câncer, o pai teve câncer, a avó teve câncer. Então, pronto, eu estou vamos dizer assim, Tô na linha de na frente linha de aqui. frente, né? Eu estou sou da família, então existe uma probabilidade que eu possa desenvolver. Mas isso pode ser diagnosticado em consultas, em exame? Isso, hoje existe um exame, esse já não é tão novo, Hum, mas ele, de 2015 para cá, ele ficou mais acessível sim. para a população. Existem algumas situações específicas, inclusive que os convênios eles têm que cobrir, Hum, está no regulamento dos sistemas de saúde suplementar. E é um exame que é feito na saliva ou no sangue, em que ele vai olhar o teu código de barra, ele vai olhar o teu o DNA. DNA. E ele olhando o teu DNA, né, a gente consegue olhar os pontos, vamos lá, os pontos específicos que coordenam esse Ele sistema. escaneia, faz um Como se escaneamento fosse do um DNA. escaneamento. É um Ah, sequenciar, a gente vê se as letrinhas lá estão tudo certas. Não sei se ah. vocês lembram que o DNA É, o nada DNA mais são é do que várias as letras, letrinhas, A, é, C, G, C, a T, G, C. E aí a gente vai vendo se está tudo correto. Então, se tiver tudo correto, ok, seu sistema, pela luz do conhecimento que nós temos hoje, seu sistema está funcionando Ok, legal. show de bola. Isso quer dizer que eu nunca vou ter câncer? Não. Então, lembra lá no começo da nossa Sim, conversa que eu sim. falei que 80%, 80% então você pode cair ainda nesses nos 80%. 80%. Mas aí, se o seu sistema ele tem alguma falha, a depender de onde é essa falha, a depender onde é esse erro, a gente consegue ter uma ideia de qual órgão tem maior risco, mas a gente não consegue também. Isso é exato, não. Vai ter lá. Não. No caso da Angelina, Angelina Jolie, né? É. Todo íntimo aqui, É. né? No caso da Angelina, ela, pelo fato da mãe e da avó já terem na mama ou no ovário, aí ela definiu, e pelo exame Pelo também. exame, quem tem alteração nesse gene, no BRCA1, a gente tem um aumento de risco para câncer de mama, para câncer de E aí ovário. ela não quis arriscar. Não, e aí ela, né, é uma decisão compartilhada. O ovário a gente recomenda realmente tirar, porque o câncer de ovário, já que nós estamos num podcast aqui de GO, Sim, né? sim. Ele é mais agressivo e ele é mais difícil de se identificar cedo. Então, é muito recomendado que se tire os ovários nas pacientes que têm essa mutação. Então, mas assim, se é uma mutação em um outro gene, um CDH1, por exemplo,
Ele é um gene que aumenta o risco de câncer de mama e de estômago. Entendeu? Então, a gente tem um gene que tem uma prevalência maior no Vale do Jaguaribe, uma mutação que está muito frequente para quem mora na região do Jaguaribe, que é o RET. Ele aumenta o risco de câncer de tireoide. Eu não entendi o que é o RET. É um gene, é outro gene, que tem vários. Sim, aí é um Seu gene Taipa- que tá lá no Vale do Jaguaribe. Não, na é porque região. tem muitas pessoas que moram nessa região, aquelas famílias grandes. Sim, A gente fala que é uma mutação fundadora, porque assim, alguém veio lá, a gente acha que é da Itália. sim. Alguém veio lá da Itália, na época dos Há colonizadores, há muito muito sim. tempo. Das caravelas. E a Sim. gente acha que essa alteração começou com essa pessoa. Ah, E, inclusive, quem fez toda essa investigação foi o endocrinologista, a doutora Cecília, que ela fez toda a tese dela de doutorado com base nisso. É lindíssimo o trabalho dela. bacana. E aí, essa pessoa se instalou no Vale do Jaguaribe e povoou lá. Deve ter tido um monte de filho, e esses filhos tiveram filho, e a alteração foi passando de geração em geração. E quando a gente olha, a gente vê que essa alteração, ela basicamente só existe aqui ou das pessoas que daqui foram para algum lugar. Olha que Entendeu? interessante. Assim, existem esse ponto específico, entendeu? E aí, inclusive, eu tenho uma paciente minha, que ela tem câncer de pulmão, e a gente estava decidindo o tratamento dela. Eu fiz o exame por causa do tratamento dela, ela nem tem história familiar. E aí veio a alteração. Eu falei, fulana, você nasceu aonde? Não, doutora, lá no Vale do Jaguaribe. Você não acredita? Claro. Meu Deus. Porque ela mora em outro lugar Aham. hoje. Ela mora em Sim. outra cidade do interior aqui do Ceará. E eu disse, eu não acredito. Chamamos filho. Então, quando isso acontece, quando a gente descobre que uma paciente tem essa alteração, a gente tem que chamar os familiares, tem que conversar com os filhos, com os irmãos, porque aí todo mundo tem que fazer pode ter, né? Todo mundo tem que fazer o exame. E aí, no caso dela, ela tinha que tirar a tireoide, né? Que é a glândula que a gente tem aqui no pescoço, para evitar que ela tivesse câncer de tireoide. E aí o câncer é de tireoide, que pode... Mas ela teve no pulmão, né? Até onde se sabe, esse gene não aumenta o risco de câncer de pulmão. Como eu te falei, Foi uma muito provavelmente... coincidência. Ela A pode gente ter. existe Aham. essas coisas, tanto na oncologia como na oncogenética. Pode ser que daqui a 10 anos, se eu vier aqui, eu disse, não, gente, olha, esse gene aumenta o risco, mas até onde a Mas gente sabe. até o momento então por isso que não há uma tudo- correlação entre uma coisa e outra. Exatamente. Foi coincidência. A princípio foi coincidência. Por tudo que eu falo é até onde a gente conhece, Sim, até claro, onde... não Por tem quê? como- tudo pode mudar, né? Como vem mudando. Agora, bem interessante. Então o fator hereditário, ele é bem importante, né? Uma região hoje é classificada como um risco, né? Como quem mora lá Exatamente. pode ter risco a esse tipo de câncer. E você falou um ponto aí de que o câncer no ovário, ele é mais difícil de diagnosticar no início, né? E uma das coisas assim, que a gente sempre escuta falar, que tudo no início, quando é diagnosticado, é mais fácil assim, De tratar... de tratamento, né? De ter um desfecho positivo, né? E isso realmente é verdade, então. Totalmente verdade. Quando me perguntam, o câncer tem cura? Eu disse, tem. Se for encontrado cedo, Seja tem qualquer cura. tipo de câncer. Ou... Olha, É porque, assim, imagina que você falou do ovário, é difícil diagnosticar, talvez os outros locais também sejam difíceis de diagnosticar, e aí... então, o problema desses cânceres que é difícil identificar cedo é porque normalmente a gente encontra muito tarde. Aí fica complicado. Entendeu? Né? Pois é, mas assim, conheço alguém que teve um câncer bem no começo e acabou que o câncer voltou. Ainda existe muita coisa que a gente não consegue refinar. Sim. Mas eu vou te dizer, existem alguns cânceres de mama e quando a gente descobre numa fase muito precoce, a chance de cura vai em torno de 95%. Eu conheço algumas boas pessoas que tiveram câncer de mama, então aí... Conheço várias, graças você a Deus. Imagino você. Assim, Eu tenho o seu... Mas muitas, assim, não é... Antigamente, umas décadas atrás, câncer era meio que relacionado à morte, né, assim. Hoje não, eu não vejo assim, e é porque eu não tô no meio como você está, né? Mas eu não vejo, pelo contrário, eu vejo muitos tratamentos e muitas possibilidades da pessoa ter
ter o seu desfecho bem positivo, mas quando tratada no início. E aí entra um questionamento que eu tenho aqui da nossa conversa, em relação a essa questão da hereditária, né, da genética e do avanço da medicina, que você disse, 2015 para cá, esses tipos de exame ficou bem mais acessível, né, à população. Então, a pessoa que tem, por exemplo, alguém na família que teve câncer, ela já, antes de sentir qualquer coisa, qual seria uma idade, assim, bacana para ela? E se isso é recomendado, ela ir fazer esse exame ou outros exames, assim, qual é a orientação para pessoas que têm... Com quantos anos eu não. Se tem alguma Se idade, tem alguma idade, né? se tem algum momento na vida dela, por exemplo, ela vem de uma família onde a mãe, vamos colocar uma pessoa da família, a mãe, teve Teve câncer de câncer. mama, câncer no útero, ela teve algum câncer. E aí ela é uma adolescente e tá entrando na fase adulta, em que momento é interessante, mas ela não tem nada, não tá sentindo nada, tá super bem, mas aconteceu isso com a mãe dela. E aí, como é que pelo avanço da medicina hoje, ela pode ir já fazer um exame? Assim, como é que você orienta para quem, se alguém chega no seu consultório e, doutor, eu não quero ter câncer, como é que eu faço? Chega muito, é É? muito comum, eu já atendi pacientes na consulta que a gente chama a consulta de aconselhamento Hum, genético, que não tem histórico familiar nenhum, hum, né? Existe uma vertente de algumas pessoas, inclusive de um pesquisador do Canadá, em que ele advoga, né? Ele defende que todas as pessoas deveriam fazer esse exame, né? Da análise dos genes que aumenta o risco de câncer. eu concordo. Então, É, tudo na vida tem uns prós e os existe contras. sim. Primeiro, se você for nos Estados Unidos, você pode fazer esse exame na farmácia como se fosse um exame de gravidez. mesmo? Se eu não me engano, custa $99 esse. Olha aí. Só que a gente tem muitos prós. Primeiro, como é uma coisa em que a gente não pode mudar, a gente não tem como consertar esse erro que você herdou. Você vai conviver com ele. Algumas pessoas, sem nenhum verdade, aconselhamento, verdade. conseguem lidar, beleza. Como eu já atendi pessoas completamente loucas. Existem casos, nunca lidei com esse caso, nunca ouvi um caso desse aqui no Ceará, mas casos fora do Brasil, que a pessoa se suicidou. Porque soube que poderia Porque soube, não Não, conseguiu entendi. digerir a informação, Entendi. entendeu? Então, assim, o ideal, qual o cenário ideal? Não tenho ninguém na minha família. Não faça. Vá na consulta. Hum, Converse. Entenda. Porque, assim, por mais que esteja escutando o podcast, né? É muito aprofundado o que a gente conversa. Claro, com certeza. E a pessoa precisa realmente entender o que aquilo pode impactar na vida dela. Se ela quer saber, hoje nos Estados Unidos existe inclusive um movimento de algumas seguradoras de vida não quererem fazer seguro de vida Pra numa quem pessoa fez... que tem a mutação. O nome é mutação, que fala. É a mutação. Tecnicamente a variante patogênica, mas mutação tá certo também. É variante patogênica. Então, se você tecnicamente. tem uma variante patogênica, você tem uma predisposição. Isso não quer dizer que você vai ter. Não quer dizer que Mas vai ter, tem mas uma você tem aumento de risco. predisposição para que você possa ter um câncer. Exatamente. E aí, seguradora, ela trabalha com o quê? Com riscos? Não, entendi. Eu não quero mais fazer, não. Então. Não. Mas é Mas porque é isso que eu tô te mas é dizendo, igual a entendeu? mesma coisa de aneurisma. Tem gente que vai embora, né? Assim, falece e tudo, com aneurisma sem saber. Né? Assim, Sim. Então, existem exames que você pode saber identificar que você tem. precocemente, Né? exatamente. Mas isso não quer dizer que você tem um aneurisma, ele vai estourar, ele vai, né? E também não tem romper. nada que você... Assim, dependendo do caso, não tem nada que Que você você possa possa fazer para fazer. evitar. Exatamente. Por exemplo, se eu tenho um aumento de risco no pâncreas, é mais Sim. raro. Ninguém vai tirar teu pâncreas. Sim. Ninguém vive sem... A gente vive sem mama, ok? A gente vive sem tireoide, a gente vive sem ovário, mas a gente não vive sem Até sem um pâncreas. rim, né? Tirando. Até sem o rim a Um gente rim, né? vive, Um mas ninguém deles. vai tirar para evitar câncer não, porque o rim é muito É importante bem também. importante, mas Mas, assim, o pâncreas não dá, né? Pois é, então eu tenho um paciente nessa situação. Ele desenvolveu câncer de próstata, ele tem uma história familiar rica, a gente fez o exame, e ele tem história de câncer de pâncreas na família dele, e ele fez o exame, e o gene que ele tem aumenta o risco de câncer de pâncreas também. E eu falei, ô fulano, não vou tirar seu pâncreas. O que a gente pode fazer? Ficar fazendo exames com frequência maior, exames que a gente não faria em um paciente que não tem essa alteração, para tentar identificar esse câncer o mais precocemente possível,
Caso ele caso ele apareça, venha. né? Então, Caso assim, apareça. mas ele conversou muito comigo, ele Ah. entendeu, ele aceitou e ele fez o exame. Perfeito. O problema de se fazer universalmente é quem que vai conversar com esse monte de gente. Não, Nós faz não sentido, temos. é verdade. Faz todo sentido. Faz todo sentido. A Entendeu? pessoa vai ficar tão preocupada que talvez até vire um câncer. Essa Só de preocupação estresse. de estresse, essa coisa assim. Então, porque se você tem uma predisposição, faz o exame, né, e aparece realmente lá, eu acho que o indicado realmente é você ficar tendo um acompanhamento, né? Como seria mais ou menos em Exatamente. quanto tempo você indica uma pessoa Em que quem tem tem a Aí vai depender mutação? da mutação, Hum, vai depender do histórico familiar, vai depender de um monte de coisa. A gente tenta individualizar ao máximo cada segmento, né? uhum, Cada alteração. É mais fácil, assim, falar de quem não tem, né? Ah, fiz o exame, não tenho histórico familiar, entendi, decidi fazer o exame, fiz o exame e não tenho nada. E hum. aí essa é uma demanda que eu tenho muito também no consultório. Doutor, e aí, veio negativo, vou curtir a vida. Eu disse, não vai Não curtir mesmo. a vida. Até porque ele Não, vai pode curtir a cair. vida, mas... Mas não esquecer de que ele pode cair nos 80%, né? Exatamente. Então, mesmo quem não tem histórico familiar, mesmo quem por algum motivo fez o exame e veio negativo, tem que fazer os exames de rastreamento, né? O que é o exame de rastreamento? Hum, É o exame que é indicado para pessoas que não estão sentindo nada. Então, para mulheres, a partir de 18 anos, o velho Papa Nicolau, hum, câncer de colo uterino, vacina do HPV, hoje está disponível no SUS para as meninas, acima, a partir de 9 anos, e para os hum. meninos também para evitar câncer de pênis. E aí, a partir dos 45 anos, eu costumo brincar que todo ser humano deve fazer uma colonoscopia, que é aquele exame que passa a câmerazinha pelo ânus para prevenir o câncer de intestino. Os homens têm que fazer o acompanhamento do câncer de próstata. As mulheres, né? A depender do risco de cada uma, os exames da mama. Então, esses são os exames que, independente de qualquer coisa, você tem que estar fazendo. Perfeito. Mas esses são tipos de câncer, você falou aí do de mama, né? Do de útero, do colo do útero, o de próstata, do intestino, do pênis, né? Que é Câncer, o do câncer de pênis HPV. é a Ele não é vacina do muito, HPV. que ele não é muito comum, Não é né? muito comum. Mas a próstata colo do útero, do intestino. Esses são os mais comuns, seria Isso, isso, né? são. Mas existem outros tipos de câncer também. E aí existe como fazer tipo assim, não existe um exame, tirando esse, né, que você identifica ali a mutação, mas que você identifica tipo assim, um exame geral que você consiga ver algum ponto no seu corpo que possa ser um câncer. Existe? Infelizmente não tem. E aí é com um diagnóstico que viria normalmente de alguma coisa que a pessoa está sentindo, né? Que aí, Exatamente. ou seja, o câncer já está instalado quando isso acontece. Exatamente. Porque a gente foca nos mais comuns, Uhum. porque para a gente recomendar um exame de rastreamento, ou seja, quando eu falo rastreamento, é fazer na população toda, tem que ser um exame que não seja capaz de causar muito risco para a população, porque de todo mundo que vai fazer esse exame, um percentual pequeno vai ter câncer. Por mais que seja Sim. Que seja importante, né? Isso. E tem que ser um exame que seja capaz de identificar o câncer cedo. Porque não adianta nada eu fazer um exame num monte de gente, mas o exame não é bom. Uhum. Por exemplo, muita gente fala, e o ultrassom transvaginal? O ultrassom transvaginal, ele não é tão bom para ver câncer de ovário, sabe? Tem a ressonância. Mas a ressonância é um exame que envolve outros riscos, por assim falar. E vamos lá. De uma maneira geral, o risco de uma mulher desenvolver câncer de ovário, tô falando que não, mulheres sem mutação, mulheres sem história familiar de câncer de ovário, é 2%. Eu vou ficar fazendo ressonância de pelve em todas as mulheres. Por causa de 2%. Por causa de... Então, assim, mas assim, quando a gente fala em exame de rastreamento, a gente fala em saúde pública. Então, a gente tem que botar na balança risco-benefício, né? Imagina você... Não sei de quanto... de 2 em 2 anos. Gente, mas de 2 em 2 anos você não vai pegar o câncer de ovário. Mas não seria, então, mais, assim, eu fico questionando aqui, não seria mais fácil, em vez de fazer um rastreamento, né, como você fala, na população toda, fazer uma prevenção? Porque você disse que 80% de pessoas com câncer é ambiental. Então, esse ambiental,
O que é que significa? É a forma com que a pessoa se comporta no dia a dia? É a rotina dela de alimentação? É a rotina dela de trabalho? Se é estresse, se não tem estresse? O que é que leva a pessoa a estar nesses 80%? Aí é o que todo médico bate na tecla. A gente não tem um fator pontual, exceto o cigarro, né? A gente sabe que pontualmente o Cigarro cigarro. causa câncer mesmo. Demais. Nossa, gente, eu tenho aqui um. Vocês não têm noção o quanto que eu tenho pavor de cigarro. Eu sou assim. O meu pai, ele é cirurgião de cabeça e pescoço. E o meu marido é cirurgião de cabeça e pescoço. Então, eu também trato muito câncer de cabeça e pescoço, que é câncer da garganta, câncer da boca, câncer da língua. E tem um fator super importante de cigarro. Muitos são causados Então, o pelo cigarro não é só pulmão, é? Vamos lá. Todos esses que eu falei, Sim. língua, lábio, boca, garganta, esôfago, pulmão e bexiga. Só de Bexiga cara. também? Bexiga. O que acontece a bexiga na live? É porque na hora que você ingere, um metabólito lá sai pela urina. E aí acaba causando câncer de bexiga. E eu vejo tanto paciente que eu olho pra ele e penso na minha cabeça, se nunca tivesse fumado, não estaria não estaria aqui na minha frente. E quando você fala fumar, é só cigarro ou outras drogas também, tipo maconha, por exemplo, que as pessoas ingerem? E se tem-se uma crença popular, não sei se isso é verdade. De segurança. Que a maconha ela causa menos males do que o cigarro. Em relação ao câncer, isso será que tem fundamento? Assim, porque é a fumaça que faz mal. E na maconha você, né? Agora sim. Aí vai depender do quanto você fuma. Porque assim, cigarro. Você tá ali fumando todos os dias, né? Se você tá ali, sei lá, se você consegue. Eu nem imagino uma pessoa que consiga fumar 3 cigarros num dia de maconha. De maconha, você tá dizendo. De maconha, entendeu? Porque de cigarro o pessoal fuma 3 carteiras. Então, aí né? essa é a diferença, Entendi. entendeu? É cigarro. O excesso, né? É o excesso. Cigarro, pô, eu tenho muitos pacientes que fumam um pacote por dia. Eu falei, nossa, é um atrás do outro. Um pacote. Vem quantos num pacote? 20. 20 carteiras? Eu já tive um paciente, ele teve câncer de pulmão. No pacote. Que ele fumava 30. Eu disse, não pode, não dá tempo. 30 pacotes? Não, 30 cigarros. Sim. Ele disse uma carteira e meio. Até hoje foi o paciente que mais fumou. Eu disse, como é? Não dá tempo. Eu disse, doutor, é um atrás do outro. 30 cigarros por dia. E aí você põe então, anos. Uma hora. Em 1 hora, 24 horas, ele tem que dormir em algum momento, né? Então ele fuma vários cigarros. Cigarros em 1 hora. Em 1 hora ele fuma muito mais, né? Muito estressado. Ele disse que na época de maior estresse era isso. E teve câncer. Faleceu de câncer de pulmão. Olha, cara. Então, assim, a diferença do cigarro para maconha é só a questão do excesso, né? Exatamente. Mas que pode causar também, né? Pode. Então, assim, pessoal, botar fumaça. Eu sempre achei estranho. Eu acho estranho a pessoa botar fumaça dentro de si, né? Pois fumaça dentro de si, mas ok. Não é algo natural, assim. Eu não acho normal. Para mim, você ingerir fumaça, né? Mas não é apenas por questão de estética nem nada. É só de saúde mesmo, né? Você pode gerar um câncer, né? E aí não é só de pulmão, olha, eu não sabia, mas pode ser de garganta. Garganta, língua. Boca, esôfago, né? Que é o tubo que liga a boca ao estômago, e bexiga. Eu tenho muitos pacientes com câncer de bexiga, todos fumam. Um ou outro não fuma. E o que eu acho mais interessante é que tem muitos que continuam fumando. Não, é porque é o vício, né, cara? O vício é uma desgraça, né, cara? A pessoa, quando ela sabe, ela quer parar. Não tô, né? Assim, eu acho que a maioria ela querem parar, mas como vicia. É muito difícil. A gente tem que fazer programas. Eu tenho colegas que eles já ficam com raiva do paciente. Eu disse, jamais, não. Você tem que acolher. É vício. Você tem que acolher, você tem que dar suporte para essa pessoa parar. O vício, ele é difícil, né? Não é fácil você julgar a pessoa por ela estar fazendo. Ele é difícil. Ela quer dizer que se não quisesse, não parava, assim, né? Assim, a pessoa tá com vício, ela quer, às vezes ela quer parar, mas fica complicado. O que eu falo aqui, aí vai para quem tá nos assistindo, que não começou a fumar. Não comece. Não né? comece, exatamente. Não comece. Sabe que não vai dar. Sabe que vai ter que você começar uma coisa que você sabe que vai parar, então não comece, mas você vai ter que parar um dia. Esses cigarros que eletrônicos, né, que o pessoal fala hoje, que não sei se tem nicotina, eu não entendo aquilo ali, que você fica com. Se eu não me engano, eu acho que na boca, eu não sei. Eu não sei, mas tem uma fumaça, né?
Eu não sei se Tem, já tem algum estudo, porque ele é é recente, né? recente. Então, Né? assim, a gente não tem dados Ainda ainda sobre isso, né? muito consolidados, mas se eu fosse apostar, eu iria apostar que com certeza aumenta o risco de câncer. Não é muito Aquilo não é normal. normal. Gente, assim, quem escuta, assim, ele veio com a proposta de fazer com que o cigarro, né, seja Sim, trocado, sim. porque ele veio com essa proposta de que ele reduz o risco, mas o que eu tenho vendo é que pessoas que não fumam nada, que Hum, estão ótimas assim, vou pegar vou o usar pendrive e agora. o cigarro eletrônico. Eu disse, gente, tá distorcendo. É. Não é por aí, entendeu? É como a gente diz, daqui a um tempo talvez a gente comece a ver os malefícios disso, né? Enfim, Exatamente. se não precisa, né? Assim, Não fume, não não fume. fume, não fume. Você Eu, tocou no meu ponto, é, assim, que eu se não sou. tá precisando, né, cara? Então não vamos entrar nessa não. Mas outros pontos, doutora, que a gente poderia ver em relação ao nosso comportamento, né? O cigarro a gente já viu que é uma desgraça, né? Assim, É, infelizmente, e que as pessoas morrem mesmo, né? Aquilo que morre está mesmo. atrás do cigarro não é à toa, né? Acontece Não mesmo, é. né? E a pessoa ainda fuma olhando pra quê? Ah, então assim, então não comece, né? A gente já falou sobre isso. Agora, tem outros comportamentos assim, no nosso dia a dia que pode impactar num câncer? Tem o sedentarismo, Eita. que todo médico É, bate nessa tecla. Ai, sim. que saco gente, porque é importante. Hum, É muito importante, inclusive para quem já teve câncer. A gente teve um estudo recente que mostrou que pacientes que já tiveram o câncer e que conseguiam ter uma prática de atividade física adequada, elas morriam bem menos do que as pacientes que continuavam sedentárias ou que eram sedentárias. Então, às vezes, a gente fica brigando para ter um remédio que aumente o tempo de vida das pacientes ou que e, faça o, com e que o o câncer remédio não tá volte. aí, né? Só que a diferença eu sempre falo para minhas pacientes, é muito fácil eu te dar um remédio e você engolir e vida que Uhum. segue, do que você ter que ir, se levantar e fazer uma atividade, né? Você não. Depende de você, então Claro. depende de uma conscientização. O que é que eu falo para minhas pacientes que não tiveram câncer ou as que tiveram? Encontre alguma coisa que você goste. Não vá se matricular na academia e fazer musculação se você não gosta. É. Musculação é super importante, né? Mas eu acho que o primeiro, aquela sedentária, Uhum. se alguém que tá ouvindo a gente é sedentária mesmo, pense, Hum, faça uma avaliação pessoal sua. O que é que te dá prazer, gente? Não é possível que não tenha uma atividadezinha física que não dê Procure. prazer. Jogar carimba, era alguma coisa, né? Fazer alguma coisa que você gosta e dar prioridade para isso. O Isso. problema, sabe, doutora Luciana, que eu vejo é porque nós temos muitas prioridades, né? Ali para a gente resolver os problemas ali do dia a dia. A gente dá mais prioridade aos problemas que a gente tem que resolver do que a nossa saúde, né? E esse podcast aqui que a gente vem conversando sempre com um profissional, que é sobre saúde e bem-estar, está ficando muito claro na minha mente. Não foi só você que falou isso. Todos os profissionais que passam aqui dizem isso. Olha, o melhor remédio para curar as doenças, que a gente fala aqui de muitas doenças, são três: alimentação, atividade física e sono, né? Exatamente. E você ter e dormir bem, são coisas que só dependem da gente, Da gente. né? São coisas que dependem, se a gente priorizar, a gente vai ter. Então, você só confirma o que já vem sempre sendo falado aqui. Então, o sedentarismo, ele causa realmente, além de outras doenças que nós falamos em outros podcasts aqui, o câncer também é uma delas, Com né? certeza. Principalmente o câncer de mama, mas basicamente quase todos os outros cânceres, e para quem teve Hum, câncer também. Então, minhas pacientes que já tiveram câncer, eu sou chata. Vamos fazer atividade física, gente. Tem uma paciente minha, eu hum, amo ela, assim. Eu amo todas as minhas pacientes, mas é sim. porque eu faço balé Hum, e ela sempre teve vontade de fazer balé. sim. Uma das minhas atividades físicas é balé. Balé. E eu disse, vai, faz, incentivei. Passei um ano incentivando e hoje ela tá dançando. Hum, Eu morro de orgulho dela. Então, aí agora, como ela tá se movimentando, ela conseguiu encaixar na rotina dela. Agora, a próximo passo é a gente tentar acrescentar mais uma musculação, algo que dê sim, ganho de massa claro. magra. Então, a gente tem que dar prioridade. Tem que colocar, encaixar na nossa rotina. Eu Entendeu? vi aquele, só um parêntese aqui na nossa conversa, mas aquele educador físico bem conhecido, o Márcio Atala, acho que é o Sim, Atala, que era do Fantástico. Ele disse que exercícios para as pernas, você fortalecer a perna, saiu um estudo. Isso foi ele que falou. Estou só sim. passando aqui o que eu ouvi. Tem um estudo que diminui a demência na fase idosa.
pessoas que podem entender mesmo se você trabalhando, fortalecendo, existe alguma ligação entre Eu a acredito. Não musculatura vi da esse perna? Pois é, estudo, eu mas também para não mim vi. faz todo Tô sentido. passando que o Atala, procure lá no Márcio Atala e fale com ele e pergunte a ele. Mas eu achei interessante. Se ele falou isso, ele é um educador físico, né? Ele deve ter o embasamento dele. Sim. É, e olha como é importante, né? A musculatura das pernas vai, quando você estiver na sua fase mais velho, né? Idoso, você diminui a chance de você ter uma demência que é tão comum, né? Na, Exatamente. na fase de 70, 80, 90 anos ali. Então, mais uma vez, o exercício físico, né? A atividade física e a falta de sedentarismo melhorando a vida das pessoas, né? Eu sou super, eu sou bem Caxias com isso. Eu acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa. Se Então, mexer. pronto. Então, Se vamos lá. mexam, mexam. Então vamos lá, cigarro, evitar o sedentarismo, né? Se movimentar. Reza a lenda, eu não sei se isso é verdade, né? Não sei nem se você vai conseguir responder, mas normalmente as pessoas falam assim, pai, não se preocupa não, isso vai acabar virando um câncer, sabe? Não, esse negócio de rancor, ficar guardando mágoa, guardando isso aqui, isso pode gerar um câncer. Tem algum embasamento científico isso? Essa, essa, a forma com que você pensa de forma tão negativa, assim, tendo uma vida tão é, negativa mesmo, né, assim, para baixo, e sempre reclamando, e sempre mal-humorado, e sempre com rancor nas pessoas, sempre infeliz. Isso pode gerar? Cientificamente nós não temos nada. Nada, E eu sim. acho muito difícil a gente algum dia ter, porque é um parâmetro que é muito difícil de ser medido para ser colocado em uma Não pesquisa. tem como mensurar Né? isso. Talvez, assim, pode ser até que no futuro tenha, mas assim, como que você vai mensurar, né, o rancor, a raiva, o estresse? Como você mensura o estresse de uma pessoa? Estresse, sim. É muito fácil você mensurar a atividade física, vai lá, Sim. fez tantos minutos, né, Sim, gastou sim. tantas calorias. Mas, tá, eu tenho, assim, se você pensar, existe uma lógica biológica que Sim. possa trazer, e eu acho no fundo que tem alguma relação. Eu Tem, acho né? que o estresse, eu acho que o negativismo, aquelas pessoas com a áurea pesada, né, Sim, assim, eu acho que tem alguma relação, não só com câncer, mas com várias outras doenças. Doenças, né? E aí é uma coisa que eu também estou trazendo muito para minha consulta, é a questão da saúde mental. Mental. Então Sim. não adianta nada você estar linda, sarada, comendo um monte de folha e frutas e se Indo pra você academia e tudo bem, e tomando whey, creatina e tudo, e tá super estressada, e a mente não tá mal. bem, não tá conseguindo resolver os seus problemas internos. E aí eu acho que isso acaba se tornando alguma coisa, mas assim, cientificamente eu não tenho como Não tem falar como, isso, né? não tem. Mas eu imagino, até porque se a gente fica mal nessa forma de pensar, isso vai ocasionando, porque a nossa mente faz parte do nosso organismo, né? De certa forma, tá no nosso corpo. Com Então, certeza. alguma coisa pode impactar, né? E aí, mas o estresse em si, essa vida muito corrida também, isso ocasiona o quê? Dorme mal, né? Você pode dormir mal, você se alimenta mal. E, de uma certa forma, isso prejudica, por exemplo, a alimentação. É um dos pontos que eu ia perguntar aqui também. Uma má alimentação, ela pode ocasionar câncer? Não tem um alimento específico que Ah, cause câncer, né? Mas, assim, a gente sabe que o consumo excessivo de produtos industrializados, principalmente produtos defumados, tudo isso o aumenta o risco. defumado é aquele presunto, Tudo que é defumado, sim. ele tem um composto que, quando você consome em excesso, você tem um aumento de risco de câncer de estômago. Hum. E isso é muito bem descrito. Embutidos, né? Salsicha, linguiça, em excesso realmente aumenta muito o risco de câncer. O que eu... Aumenta, Aumenta. Bebida alcoólica aumenta o risco Bebida de alcoólica câncer. também. A gente falou do cigarro, esqueceu das Da bebida bebidas. alcoólica. Assim, não é que são Ah, proibidos, tá? Mas se você puder cortar, perfeito. Se não, moderação. Tenha moderação. Muita o problema é moderação. o excesso, né, também. Tudo em excesso, bebida em excesso, cigarro em excesso, Cigarro em excesso. maconha em excesso, tudo, tudo em Eu excesso. costumo falar que o segredo da vida é equilíbrio, mas Sim, é a coisa mais difícil de você se atingir. Então, você sim. pode... Açúcar, pode comer açúcar. O açúcar, ele não alimenta o câncer, isso é uma lenda. Agora, o açúcar, ele é um alimento que ele não vai te trazer nenhum nutriente, né? O açúcar mesmo que eu falo, carboidrato simples. Hum. Ele não é tão nutritivo, ele causa algumas alterações inflamatórias.
E principalmente ele engorda. É. Então, assim, eu posso comer um brigadeiro, um pedaço de bolo? Pode, agora você não vai comer todo dia. Hum, Eu sou muito contra de proibição. Eu acho que é gostoso. Eu adoro claro, bolo. claro. Eu gosto de brigadeiro, Agora você mas... é ruim você parar só em um, né, também, se você é Aí difícil, vai, né? vai o negócio do... Eu já não gosto muito de doce, eu gosto muito de coisa de salgado, então eu tenho que me controlar mais nas coisas salgadas. É complicado, por exemplo, você vai aí, não, você comer 3 castanhas. Quem é que consegue comer 3 castanhas? Aí na minha Castanha. dieta eu posso 8. 8, né? Dieta eu posso... Pronto, 8 castanhas. Eu acho que aumentaram, porque A na minha época foi que eu 8. fiz, na época que eu fiz uma época, uma dieta aí tinha 3 castanhas. Meu Deus, 3 pacotes de castanha, porque castanha é muito bom, eu gosto muito de castanha. E aí são coisas assim meio difíceis. Mas é o excesso, né? Aquilo que a gente está falando aqui, realmente é o excesso. Então, cigarro, bebida, alguns alimentos, o estresse, de uma certa forma, indiretamente, talvez, né? Assim, a Isso, gente não tem como exatamente. mensurar, mas acaba que você fica. É questão de sono, falta de sono, essas coisas. Tem alguma coisa. Eu acho que acaba caindo na questão Hum, da má qualidade Da do qualidade de estresse. vida, né? Do estresse. Você tá dormindo bem, você fica estressado, você fica cansado, É. tudo sai errado. E É, Então, tudo isso, assim, a gente consegue evitar para não cair nesses 80% de pessoas que exatamente. podem Pra ter câncer. tentar, Para pra tentar, né? tentar, pra Para tentar não tentar. cair. Mas mesmo assim, doutor, eu vou fazer uma pergunta aqui que pode desestimular algumas pessoas e até a mim mesmo. Mas mesmo você tendo uma vida regrada, o Roberto Justus, eu vi uma entrevista dele que ele disse que ele sempre fez atividade física, não fuma, não bebe. Ele não fala do estresse, que eu acredito que ele tenha bastante estresse, né? Deve ter, não é possível. Personagem daquele É. ali, né? Não tem como não ter. E ele teve um câncer recente. Eu acho que ele tem mais de 60 anos já, e ele teve um câncer. E ele fala assim, poxa, eu vi a entrevista dele. Ele, poxa, eu sempre fiz tudo certinho, sabe assim, e teve um câncer. Só que aí ele disse que falou isso pro médico dele, o médico disse assim, olha, você tem que agradecer, porque pelo fato de você ter feito isso tudo certinho na sua vida, você tá ficando bom, né? Facilita no tratamento que Sim, está sendo feito. Então não é sim. só para evitar, é também para ficar preparado para caso algum dia Isso vem acontecer. venha a E aí eu acontecer. caio de novo no cigarro. Porque aí vem meus pacientes que têm câncer porque fumaram, Hum, aí todos têm problema de artéria, de infarto, Sim. tem um rim que não funciona bem, Olha aí. tem não sei o quê. Quem tá com excesso de peso, a gente tem a dificuldade, entendeu? Então é isso mesmo. E o que eu falo para meus pacientes assim que eles descobrem um câncer. Eu sei que é difícil, tá? Sim. Então, se alguém está nos ouvindo que tenha tido diagnóstico recente, não é fácil, não é uma notícia que nós gostamos de dar, Claro, óbvio, claro. mas o primeiro passo é a aceitação. É Hum, aceitar que você tem e começar o tratamento, e aceitar o tratamento e tentar levar isso de uma maneira mais suave. uhum. Existe possibilidades de se fazer esse tratamento da maneira mais suave possível, se você aceitar. E Sim. não ficar, por que que eu tive? Por que que eu não tive? O que é que eu fiz de errado? Eu tenho muito paciente que acaba Ficando nessa ficando noia nessa aí. paranoia, Sim. sabe? Então Acaba que prejudica, né? Aí a gente acaba do que a gente falou, do estresse Sim. mental. Isso gera um estresse, isso gera um sentimento de culpa. Uhum. E aí vem tudo à tona no meio de um tratamento em que, teoricamente, a gente precisa que a pessoa Que a pessoa esteja esteja bem, bem. né? Esteja bem. E aí eu bato muito na questão da mídia, da divulgação, porque eu não sei o que é que acontece, a mídia ama disseminar a notícia de que alguém perdeu a batalha pelo câncer. Ah, O tratamento do câncer não é uma guerra para ser perdida, sim. tá? Então, quem está em tratamento de câncer, está em tratamento, ponto. Não está vencendo, não está perdendo. Eu gosto muito de trazer isso à tona. Porque quando uma pessoa que está tratando o câncer lê uma notícia dessa, ela fica, poxa, então quer dizer que eu tô Tô numa perdendo? Tô batalha numa aqui. batalha? Sim. Não, você está fazendo um tratamento. Só o nome batalha já é pesado, né? Pois é, eu gosto de levantar muito a bandeira de desmistificar Ah, esse pavor que as pessoas têm do câncer. Então, eu tenho pacientes, às vezes, que a filha entra antes, olha, ele não pode saber do câncer, porque existe tanta essa cortina de sim. fumaça que a gente não consegue nem conversar abertamente sobre isso. E é como a gente conversou aqui até, assim, a medicina ela evoluiu de uma forma que eu vejo, assim, você
trabalha com isso, você tem bem mais propriedade para falar, mas na minha visão de leigo, assim, eu vejo muita gente falando que teve câncer. Foi uma pessoa que teve. Então, se ela teve, tá porque ela tá bem, né? Ela tá ali Isso. contando a história dela e tudo, ela não teve um desfecho negativo. E justamente porque existem hoje tratamentos, assim, eu acho que acredito que bem avançados, né, Sim. para que isso, para que o desfecho não seja negativo, né? Então, e aí eu venho num ponto que a gente começou a falar no início, da pessoa, vamos supor que a pessoa está nesses 80% aí, né, do cigarro, começou a fumar, o bebê e tal, teve uma vida desregrada, pum, apareceu ali um câncer e ela foi curada e tudo, ok. A partir desse momento, e ela não tinha uma predisposição para câncer, a mutação, né? Sim. Ela não tinha a mutação. A partir desse momento, se ela tiver um filho, ou as pessoas que vêm depois da prole dela, né? é, vão entrar vamos dizer assim, na mutação, numa zona de risco, existe... Se ela não tem as alterações, feito o teste, teoricamente não, eles não entram. Hum, Só que cada vez mais nós estamos entendendo que existem outros fatores genéticos que aumentam o risco de câncer sim. e que nós não conseguimos ainda compreender todos e que nós não conseguimos ainda colocar todos em um exame só. Então, esse paciente, a prole dela, os Ah, filhos dessa os filhos, pessoa sim. que não tem a mutação genética, eles vão ser acompanhados de uma maneira diferente, mas não com essa intensidade de De uma pessoa que tem a que teve mutação. a mutação. Entendeu? Entendi. Principalmente a depender do... Por exemplo, vamos supor, meu pai teve câncer de próstata com 70 anos, por algum motivo fez o exame, não tem mutação. Tinha um professor meu na faculdade que dizia que se todo homem vivesse até 100 anos, todos iam ter câncer de próstata. Ixi, mano. Então, assim, ó, foi a vida, Sim, né? sim. Então, assim, a gente não se preocupa tanto, assim, com Aham. esse paciente, ó, que fica lá registrado, né? Pai com 70 anos, teve câncer de próstata, mas talvez esse paciente não vá ser submetido a um rastreamento tão intensivo como um que tem a mutação. Uhum. Mas sempre fica aquela observaçãozinha para sempre o médico que está acompanhando estar lembrando que tem uma história de câncer na família. Sim. E aí ele Entendeu? sempre tem que estar fazendo alguns exames, né? Que é o rastreamento que você falou. Isso, que é o rastreamento, que para quem tem a mutação, as consultas têm um intervalo menor entre uma ou Uhum. outra. Né? Às vezes, uma alteração laboratorial a gente se preocupa mais do que o paciente que não tem a mutação. Então, são muitas nuances, assim, que cada vez mais, graças a Deus, a medicina está muito personalizada, Uhum. principalmente a do câncer. Então, às vezes, dois pacientes com a mesma doença, com a mesma alteração, com tudo igual, mas existem algumas nuances em que a gente acaba fazendo uma coisa para um e não para outro. Entendi. E Cada caso é um caso, né? cada, não escute a vizinha, não escute a prima O da Google, né? fulana. Não vá no Google e veja, porque É. você coloca logo ali no Google, aparece logo a primeira coisa ali, pronto. Aí todo Tem mundo umas se fontes assusta. bem legais na É. internet, assim, de confiança, de material bem feito, mas a grande maioria é muito sensacionalista. Eu sempre digo, a internet, ela é um ótimo canal de comunicação e de informação também, né? Mas nada melhor do que o especialista para você conversar, né? Assim, você tem como hoje, diferente de antigamente, que você tinha o médico como o profissional que vai tirar realmente de todas as suas dúvidas, né? Hoje você tem outras opções ali na internet para ver, mas o especialista que está trabalhando com isso todos os dias ali, vendo e tal, e avaliando caso a caso, né? Não dá para generalizar, porque quando você lê alguma coisa é de uma maneira geral, né? Isso, Não é algo específico, né? Você exatamente. tem uma base, assim, dá para ter uma noção, mas cada corpo é um corpo, né? Como você falou, cada um de nós temos um código de barras, né? O nosso DNA. E todo mundo é diferente, apesar de ser uma parte muito parecida, mas a gente tem um Sim. diferencialzinho. O DNA, ele não muda, né, doutor? Não. Vai até o fim da vida com a gente, Até o então, final. do mesmo Seria jeito. maravilhoso se a gente conseguisse mudar. Uhum. Eu nem falo até pela predisposição hereditária, porque existem muitas doenças causadas por alteração de DNA, tipo aquelas distrofia musculares, Sim.
doenças pulmonares, tipo fibrose cística, a gente conseguiria curar essas Se doenças. conseguisse modificar Se as conseguisse letrinhas chegar lá lá e do... trocar aquela letra, entendeu? Aham. Fazer aquele gene funcionar, colocar aquela parte que tá faltando. Mas a engenharia genética, ela não conseguiu ainda Ainda chegar não. lá. A gente espera que um dia eu consiga. Eu Sim, não sim. sei se estaremos aqui nesse plano Sim. ainda para ver isso. É Mas, perigoso não mexer com isso, hein? Assim, eu não porque sei. você... Eu Não não, vamos estar aqui pra não é ver, tão, né? eu não sou tão aprofundado, eu não tenho um Ah, conhecimento tão aprofundado para saber se é perigoso ou não. você Mas, mudar. assim, se a gente conseguisse fazer algo de uma maneira muito segura, a gente ia trazer um bem pra tanta Com gente, sabe? certeza, com certeza. Que... Que aí entra noutra dúvida que eu tenho, que a gente estava falando aí, eu pensando na questão do embrião, do embrião não, desculpa, do cordão umbilical, que você Sim, guarda para você ter as células tronco, né? A sim. questão das células tronco. Isso, uma célula tronco guardada, tem alguma coisa sei lá, na literatura que melhore futuramente para quem tem essa mutação? É, Por enquanto, não. A gente não tem nada nesse sentido. hum. Até porque a célula-tronco ela vai ter a mesma mutação. Pois é, é por isso Então, que eu assim, perguntei se o eu já, DNA não muda, então. na época que eu tive filhos, Hum, eu aprofundei muito essa questão, se ah, guarda ou não guarda, né, e tal. Aí uma vez uma pessoa me disse, é como se você estivesse pagando o aluguel de um terreno na Lua, ah, que é algo ainda porque daqui pode se ter uma importância pode se muito grande, ter, né? mas agora não é algo tão aplicado. Existem as indicações, né, Uhum, para em casos de leucemia, em sim. casos de linfoma. Se usa, mas para tratamento de câncer mama, ovário, ainda é algo muito A distante. leucemia dá para usar, é? É quando você precisa fazer transplante de medula óssea. Sim, Em alguns casos pode-se usar sim, né? Inclusive pode-se usar, tipo, o irmão, usar de um irmão, sim. mas a gente também tem os bancos de sangue que se você não tem um parente que guardou a célula tronco, a gente tem uns Que você pode. bancos de medula óssea Ah, em que você pode usar, né, uhum, a medula. entendo. E a cura, doutor Luciano? A pessoa fala tanto da cura do câncer, né? Assim, existe, é uma utopia isso? Porque a gente vê que o câncer, na realidade, ele tem um nome, mas ele tem muitas coisas específicas, né? Assim, de acordo com cada órgão, o local onde ele vai estar, né? Até da forma com que ele foi, o que ocasionou, se é Sim. genético, se é ambiental, né? Como você bem falou. Existe algo, será que em algum momento vai existir algo que diga assim, pronto, agora, a partir de agora, as células não tem mais como se reproduzirem de forma independentes? Meu palpite é que nunca vai existir. É, né? Eu costumo, como me perguntam, quando fazem essa pergunta, se existe a cura do câncer, eu costumo dizer que existe. Hum. Quando a gente Diagnóstico. descobre Aham. cedo. E é o que já acontece, né? Entendeu? É Então, o que já assim, eu acontece. até falo muito para meus pacientes, você quer descobrir um médico, se um médico ele é charlatão ou não, se ele prometeu a cura do câncer. Ah, Assim, descobrir esse remédio que cura todos os cânceres, é charlatão. não dá pra confiar bem. Porque é uma coisa tão. Um câncer é tão diferente do outro, tão diferente quando você Isso. estuda, quando você vê comportamento, quando você vê marcadores moleculares. O tratamento é diferente. Uhum. Existem mais do que um câncer de mama, então um tipo de câncer de mama usa hormônio, o outro não usa, o outro usa terapia-alvo, o outro usa imunoterapia. Isso tudo dentro do câncer de mama. Você imagina comparar a mama com o rim, assim, é É muito o que eu diferente. imagino. É muito. Pode ser ter no corpo todo, né? Você pode. E as formas também com que chega até o câncer. Então, realmente é porque o nome, né? Talvez poderia ser ter vários nomes, então. Exatamente. Por isso que a gente tá cada É. vez mais usando sobrenomes, né? Aham. Mas não acreditem. É. Isso daí. Agora, a cura está já no tratamento, né? Na Exatamente. forma de você. E no diagnóstico precoce, na forma com que você vive, né? Assim. E foi muito por isso que eu recorri à oncogenética, né? Eu fiz Hum, minhas pós-graduações quando eu já estava atuando há 5 anos como oncologista mesmo, depois que eu uhum. terminei minha residência. E, infelizmente, tem esses casos que a gente acaba descobrindo muito tarde. E eu tive um caso de uma paciente que me marcou muito, que ela tinha uma história familiar muito importante. A irmã tinha, a mãe tinha, a prima tinha, sabe? Uhum. E ela teve.
E ela veio a falecer. Hum. Antes dela falecer, a gente conseguiu fazer o exame nela. Tava começando, os convênios não pagavam ainda, tava bem Aham. no começo. E eu disse, poxa, ela tinha mutação. Poxa, se esse ovário dela tivesse sido tirado Tirado, não antes. teria. E aí, assim, ela é uma paciente que eu levo com muito carinho até hoje. Uhum. Lembro demais dela. E as filhas dela, uma tem a mutação, a outra não, né? Que é Uhum. 50% de chance de passar. E foi muito por esse caso que me levou a... disse, não, a gente precisa fazer algo a mais. Sim. E aí fui, fiz uma pós-graduação no Einstein, depois fiz a pós-graduação nos Estados Unidos, justamente para tentar pegar esse público também que não teve câncer ainda. Uhum. E que a gente identificando quem tem a mutação, a gente tentar tomar algumas Claro. atitudes Claro. para evitar. Então, por isso que eu bato tanto na tecla de prevenção, de ir pro médico, não ter medo de ir pro médico, de estar com os exames em dia, sabe? Isso é tão importante. Se você se organizar, é possível fazer. Não, Claro. não coloque nada na frente disso, sabe? Não, não fique, ai, meu trabalho. Gente, vai fazer um exame, não é possível. Qual a empresa que não Uhum. libere para fazer um exame, sabe? E o Então, pior, doutora Luciana, é que vai dar prioridade quando já tiver mal, né? Aí é aí, prioridade. pois é. E aí não só dela, da família toda, todo mundo se envolve para poder fazer com que a pessoa fique bem novamente, né? Sendo que talvez se ela tivesse dado prioridade antes, Antes, né? não teria que dar essa prioridade de uma forma tão ruim, né? Como tem que Exatamente. dar. Então, eu acredito que esse é a grande questão, e não só aqui nessa nossa conversa, em todas as conversas que eu vou tendo aqui, um ponto crucial é esse, para as pessoas terem tempo para a vida, né? Isso. Que vida é essa que você não tem tempo para fazer um trabalho em você, para que no futuro você não tenha problemas mais sérios, né? Assim, então, que tal dar prioridade para você agora, né? Para não Exatamente. precisar virar prioridade depois, né? Porque em algum momento Exatamente. vai virar. Pois, doutora Luciana, a gente conversa passa, né? Ó, já Passou já o tempo? já tá, já passou, mas é isso, assim, eu acho que a gente poderia até marcar em um outro momento porque a gente tem, assim, falou de uma maneira geral, né? Não tem como a Isso. gente entrar em cada câncer, em cada tipo, em cada coisa, mas de uma maneira geral a gente falou da importância, né, da questão da hereditária, né, que assim Isso. assim, até para resumir aqui, você ter já na família casos, então existe esse exame que você pode fazer se você tem a mutação, né, se não tem. E é Isso. bem importante você procurar mesmo, né? Porque se tem, isso não quer dizer que a vida acabou não, né? Pelo contrário. Pelo contrário, quer dizer que Exatamente. você Nós tá descobrimos e vamos ver o que vamos fazer isso quer agora. dizer, não se preocupe, e não tenha medo, pelo amor de Deus. Isso. Pelo contrário, isso quer dizer que você está tendo uma chance que algumas pessoas não tiveram, como no caso da sua paciente, que você falou aí, algumas pessoas não tiveram, uma chance de ter um diagnóstico precoce, caso um dia você venha a ter, né? Exatamente. É esse o raciocínio, é essa a É. ideia que a gente quer E aí passar. você pegar e cuidar mais de você, porque acredito eu, fiquei até antes da gente finalizar, eu não queria a gente acabar a nossa conversa sem essa dúvida. A pessoa que tem uma predisposição, uma mutação, e ela, além disso, ainda tem uma vida com problemas, assim, por exemplo, cigarro, essas coisas que a gente falou. É, É uma bomba atômica, né? né? É uma bomba Pronto. atômica prestes a estourar a qualquer Então, assim, momento. ela ajuda, né? Com certeza. Então, as pacientes que têm a mutação, nossa, aí é que a gente tem que Uhum. estimular mais a qualidade de vida. Nananã. Essa minha paciente que tinha mutação em BRCA com 80 anos, ela Ah, morava no interior. ah, E ela era, tipo assim, tranquila, não de fumava, não boa. bebia, Uhum. nananã, cuidava da roça dela. Não Aham. era uma crossfiteira, não era Sim, um, sim, né? mas tinha uma Porque, vida né? ativa, Uma né? senhora de 80 anos Sim, hoje sim. vivia em que época, né? Mas ela tinha uma vida ativa, cuidava das galinhas dela, tal, tal, Aham. tal. Eu disse, tá, Olha aí, com qualidade quantos de anos? vida. Quantos anos? 80 80 anos, não anos. tinha desenvolvido. E tinha mutação. Olha aí. Tá vendo? Então, Existe, existe. É dá. possível. Você consegue. Agora, claro, tem algum assim, como a nossa conversa foi que o câncer, assim, ele é muito vasto, né? Assim, a conversa, a Isso. gente até entrou um pouco na linha dos diagnósticos ambientais, né? Você disse câncer ambiental, mas o foco aqui era a predisposição hereditária no câncer, né? Isso. E aí, se você tem na família alguém que tenha, procure profissionais assim como a doutora Luciana para poder fazer o exame e começar. Não achou? Legal. Achou?
legal também, né? Vamos, Exatamente. vamos agora ver o que é que a gente pode fazer para ter uma qualidade de vida, porque todo mundo vai, né, doutor Luciano? No final, todo mundo vai. A forma com que a gente passa por aqui é que vai fazer a diferença, né? Então, vamos passar de uma maneira bacana e hoje a medicina está aí para nos ajudar a isso, né? Com certeza. Acho que o recado é isso mesmo. É isso, a mensagem que eu queria É, passar. queria passar essa. Pois, doutora, eu vou deixar aqui o seu Instagram, doutora Luciana. DRA Luciana Castro, dra.luciana_Castro. É Isso, isso? Vou deixar exatamente. aqui também. Então segue a doutora Luciana lá. Veja aqui que tem algumas postagens, né? Tem uns vídeos também, né, doutora? Tem. Quando eu tô inspirada, Boa, tem que ter boa. inspiração. Bom, pois segue a doutora Luciana lá. Segue a doutora Luciana. Eu sei que a gente já falou aqui de mensagem final, mas você quer deixar mais alguma mensagem? Eu acho que é isso. Eu acho que foquem em vocês. E cuidem de vocês, cuidem da saúde, cuidem do bem mais precioso que vocês têm. Eu acho que é o corpo, né? Então, não ter medo de ir para médico, fazer todos os exames e tentar levar a vida de uma maneira mais saudável, tanto no corpo quanto na mente. Eu acho que era essa a mensagem que eu gosto de passar, eu gosto de espelhar. E caso alguma coisa aconteça, não se preocupe, tenha bons profissionais ao seu lado, que tudo é possível. Perfeito, doutora Luciana Castro. Doutora Luciana, muito obrigado. E fica aí realmente a mensagem, você fala de uma coisa muito importante, é cuidar do corpo E e da da mente. mente, né? Eu faço uma analogia, você tem um prédio, se você cresce só um lado desse prédio, ele vai ficando torto, né? E vai chegar um momento que ele vai cair. Então, assim é a nossa vida. Se a gente cuida do corpo, mas não cuida da mente, a gente vai inclinando. E um dia a gente cai. Se a gente cuida só da mente, mas não cuida do corpo, a gente inclina para o outro lado. E lá na frente vai cair também. Então, o segredo é cuidar dos dois lados, né? Mente e corpo, porque a gente vai crescer um prédio firme, né? Vai virar um grande arranha-céu. Então, Exatamente. é exatamente isso que eu Gostei penso. dessa analogia, Gostou? nunca tinha escutado. Gostei. Pronto. Vou usar isso com Pode algumas usar. consultas, viu? Ela é- Posso. Pode usar, porque é justamente isso, né? Quando você vê um prédio sendo construído, eles se preocupam com os dois lados, e assim a nossa vida tem que ser, né? E você falou uma coisa que eu vou repetir aqui, o equilíbrio, né? Isso. É esse o equilíbrio que a gente precisa ter. Cuidar da mente, do corpo, não quando a gente precisa, né? Não quando a gente já está mal. A gente tem que cuidar da mente e do corpo justamente para não ficar mal um dia. E se um dia ficar, né, que vão acontecer, né? Coisas, infelizmente, se a gente fica doente, acontece uma coisa, outra ali, mas a gente conseguir passar por situações de uma maneira muito mais tranquila e mais fortalecida. Porque a gente está se cuidando a partir de agora. Então, priorize a mente, priorize o corpo, e essa é a mensagem que o podcast Fala Gol sempre quer deixar. É um podcast sobre saúde e bem-estar, né? Não só saúde, é Isso. bem-estar mesmo, assim. Você tem que... E a gente traz profissionais aqui, como a doutora Luciana, justamente para ajudar você nesse processo de passar por essa vida, né? Como diz aquela música, a vida é trem-bala, Sim. passeiros, somos só passageiros prestes a partir. Ok? Pois, doutora Luciana, muito Ok, obrigado. imagina, um prazer. Hum. Sempre que precisarem, adoro vir aqui conversar. Pois vamos vir aqui, vamos mais uma vez. Assim, o assunto que a gente conversou aqui, ele tem, assim, tem pano para manga, né? Como fala, assim, a gente tem Sim. muito assunto para conversar. Pois a gente vai chamar você novamente, tá bom? Muito obrigado. Você que nos acompanhou também, pessoal, muito obrigado, certo? Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. Ele é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.